Sabe aquele castelo que ilustrava as caixas de lápis de cor que quase todo mundo tentava copiar quando era criança? E mesmo quem não era lá uma criança muito artística, com certeza já viu uma dessas caixas nas papelarias da sua cidade ou em algum comercial de TV. Por exemplo, vamos recordar esse comercial aqui, que eu tenho certeza que você já viu. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. E se eu te contar que esse castelo realmente existe, até os dias de hoje tem uma grande importância na história de uma pequena oficina alemã, que foi criada em 1761 e que hoje é um dos maiores conglomerados empresariais, além de líder nesse segmento de mercado no mundo todo. Saudações florestais do Brasil, aqui é Harry Macena e sejam muito bem-vindos ao canal Florestal Brasil. No vídeo de hoje eu vou te contar como a Faber-Castell se tornou essa empresa gigantesca e tão amada no Brasil e no mundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a história incrível dessa empresa que faz parte das nossas vidas até os dias de hoje, já deixa o like na confiança se você já é um floristeiro ou espera o vídeo terminar. E se esse vídeo te agregar com algum conteúdo, algum tipo de conhecimento novo, aí sim, você senta o dedo no like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você saber sempre que a gente lançar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então, vamos para a história. Da história da Faber-Castell, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre as origens do lápis. Falar que ele surgiu na Alemanha pela primeira vez em 1622, nas ideias e nas mãos de um artesão chamado Friedrich Stadler, que foi um dos mais importantes pioneiros nesse segmento. Em 1761, no entanto, na aldeia de Stein, perto de Nuremberg, Caspar Faber iniciou sua própria oficina de produção de lápis, lá na Alemanha. E um aspecto importante de ser mencionado é que já se utilizavam instrumentos anteriormente para marcar ou riscar a superfície, antes da criação do lápis propriamente dito. Por exemplo, utilizavam-se barras de chumbo, que eram chamados de lápis livres de chumbo, ou barras de carvão. Porém, com a descoberta das minas de grafite, isso foi evoluindo para o que conhecemos como lápis hoje em dia, sendo inicialmente feito com algumas ripas de madeira que serviam como apoio a algumas pequenas barras de grafite. É uma forma bem rústica, mas que foi a concepção do produto que nós temos atualmente. Um fator decisivo para o desenvolvimento da indústria de lápis na Alemanha foi a ação revolucionária daquela época de Lothar von Faber, bisneto do Caspar Faber, que se tornaria conselheiro real no século XIX. Através de Lothar von Faber, a região de Nuremberg conseguiu se desenvolver como um centro de produção de lápis em toda a Alemanha, com o início de um processo que é bem parecido com o processo industrial que nós conhecemos hoje em dia. Isso foi uma revolução para a época nesse segmento de manufaturados, visto que o Conselho de Nuremberg ele já tinha iniciado a proibição da produção de lápis por um único profissional, pois a produção utilizava o grafite, que era vista como uma especialidade. Por exemplo, o corte de grafite era uma especialidade, o corte da madeira para a produção do lápis era uma outra especialidade, findando com a confecção do produto, que era feita por um artesão, uma terceira especialidade. Porém, Friedrich Stadler, que tinha idealizado o produto de décadas antes, seguiu sendo responsável pela produção integral, não separando essas etapas de produção, não distinguindo entre si. De cortadores de grafite, de marceneiro, estando então em desacordo com o Conselho de Nuremberg. E ainda que suas ações violassem diretamente as normas do Conselho, sua forma de atuar preparou o terreno para o resto da profissão e abriu espaço para novos empreendedores. Mas retornando para a história dos Faber, quando tratamos de Lothar von Faber, já estamos em um grande salto temporal aqui, já se passou um bom tempo, então a gente acabou passando pelo filho de Caspar Faber, Anton Wilhelm, que foi quem assumiu os negócios e foi responsável pelo primeiro nome da empresa, A.W. Faber, considerando para esse nome as iniciais do seu próprio. Nós passamos também pelo neto de Caspar, George Leonhard Faber, que faleceu precocemente, entregando naquele contexto uma empresa em profundo declínio devido ao período de crise política e econômica que a Alemanha passava, ao bisneto de Caspar. Sendo assim, houve a transferência administrativa da A.W. Faber para o seu filho Lothar von Faber, um jovem que na época tinha apenas 22 anos, mas já era muito visionário e muito bom nos negócios. Ele precisava, no entanto, criar soluções para manter o progresso do patrimônio familiar. Então ele estabeleceu o que hoje nós conhecemos como visão da empresa. Daquele momento em diante, a A.W. Faber não seria mais apenas uma singela oficina, mas sim uma organização comprometida com seu lema e objetivo, que dizia o seguinte:
alcançar a posição mais alta e produzir os melhores produtos do mundo. Foi então que a partir de 1839 ocorreu um aperfeiçoamento do chamado processo de fabricação do grafite, que passou a contar com a adição de argila, uma invenção que foi quase paralela à do francês Conté e do austríaco Hartmann, datadas do final do século XVIII. A partir de então, a argila e a grafite eram moídas e misturadas até formarem uma espécie de massa homogênea. Eram então feitas pequenas varas que depois eram queimadas, então elas iam estar prontas para inserção na madeira. Isso proporcionou, claro, um material menos quebradiço e mais preciso a desenhos e escritas de forma geral. Após revisar e reposicionar o negócio, Lothar criou um novo produto, o lápis hexagonal, e de tamanho padronizado em embalagens mais sofisticadas. Após ter um insight de que isso resolveria o problema dos lápis tradicionais arredondados, que rolavam em superfícies planas e que tinham algum desnível, além de chamar a atenção de clientes exigentes, que abriram os olhos para esse tipo de produto diferenciado e mais refinado. Esse produto de altíssima qualidade, então, foi o primeiro no qual foi timbrada as iniciais da empresa, a W. Faber, dando origem, então, ao primeiro instrumento comercializado com marca registrada na história, se destacando de imediato dos demais concorrentes, sendo elogiado em 1883, inclusive pelo famoso pintor Van Gogh, que exaltou os tons mais escuros e a maciez e precisão do produto a um amigo. Foi nesse contexto que o visionário e corajoso quarto herdeiro da família Faber decidiu modificar e sabiamente expandir os horizontes da marca. Afinal, se não havia como modificar aquele caótico cenário que a Alemanha estava imersa naquele contexto, a melhor solução era deixar esse mercado e buscar novos horizontes mundo afora. Foi então que em 1843 Lothar inaugurou um escritório de vendas em Nova York, dando início à venda dos produtos com a marca A.W. Faber na terra do Tio Sam. 6 anos após esse salto, ele inaugura então a primeira subsidiária estrangeira da empresa naquele país. Foi então o sucesso dessa subsidiária que possibilitou a expansão da empresa para outras cidades importantes naquela época, como por exemplo Paris, Londres, Viena e São Petersburgo, tornando assim a A.W. Faber uma empresa de fato global. Para padronizar os produtos ao redor do globo, em 1851, Lothar determinou a rigidez e a espessura que cada lápis deveria ter, otimizando assim os processos produtivos. E esse modelo foi considerado muito inovador e, posteriormente, claro, foi copiado por outros fabricantes do setor. Somado a isso, por volta de 1860, iniciou-se também a fabricação das borrachas pela empresa, as famosas borrachas de apagar lápis, e que em pouquíssimo tempo já se solidificou como uma dupla dinâmica, que são utilizadas até os dias de hoje, da mesma forma que foram concebidas. Mas antes da gente seguir para a expansão da empresa, uma pausa importante para explicar um pouquinho da criação do nome que nós conhecemos hoje, pois em 1898, Ottilie von Faber, neta de Lothar von Faber, se casou com Alexander zu Castel-Randerhausen, um dos herdeiros com os nomes mais antigos e nobres da Alemanha. Porém, seu avô Lothar não queria que a neta acabasse perdendo o nome da família após esse matrimônio. Então, para resolver esse problema, foi criado um novo sobrenome, Faber-Castell, denominação que, além de atender o pedido do avô, acabou se tornando o novo nome da indústria. Então, a partir de agora, a gente vai tratar a A.W. Faber como Faber-Castell. Pouco tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a empresa lançou as primeiras lapiseiras, voltadas para um desenho mais técnico, um produto mais profissional, as quais apresentavam grafites com diâmetro milimétrico. Nos anos seguintes, a Faber-Castell ampliou seu mercado para a Oceania e América Latina também, onde passou a produzir outros instrumentos voltados para o desenho e pintura com marca-texto e canetas esferográficas. Em 1993, ocorreu o realinhamento do grupo Faber-Castell, que levou à ascensão mundial da marca alemã. O foco principal foi revisar a imagem e comunicação da marca em escala mundial, e para isso foi fundamental readquirir os direitos autorais sobre a marca nos Estados Unidos, os quais haviam sido perdidos como resultado da Segunda Guerra Mundial. Que, inclusive, uma curiosidade aqui, a empresa nesse período da Segunda Guerra Mundial perdeu a posse do famoso castelo, que foi inaugurado em 1906, porque ele foi confiscado pelo exército alemão durante aquele período da guerra, mais especificamente em 1939. E voltando ao registro da marca nos Estados Unidos, só uma outra curiosidade, a marca é a mais antiga ainda em atividade nos dias de hoje. Já no Brasil, a empresa iniciou suas atividades em 1930, quando adquiriu uma nova subsidiária na cidade de São Carlos. E hoje as atividades no Brasil são responsáveis por mais de 1/3 do faturamento global da empresa.
Nos anos 2000, a empresa passou a investir em brinquedos educativos, além de novas tecnologias mais seguras para as crianças pequenas. Um exemplo disso é o lápis Max, que aposta na nanotecnologia aplicada no conjunto madeira-grafite para oferecer uma grafite mais macia e resistente. A última empreitada é o setor de cosméticos, apostando na variabilidade das cores. E apesar da Faber-Castell já fornecer produtos usados em sombras e lápis faciais, essa é a primeira vez que esses produtos são de fato assinados oficialmente com a marca da empresa. Em uma era em que o branding é essencial para o sucesso de qualquer marca, por se tratar de um produto que envolve o uso de recursos naturais para sua criação, não basta apenas ser uma marca top of mind, né? É preciso cuidado para não esgotar esses recursos, o que vai prejudicar assim a própria fonte de matéria-prima da empresa. E é para solucionar esse problema que parte da madeira utilizada na confecção de lápis vem de áreas de reflorestamento no Brasil. A Faber-Castell Brasil é a única empresa no mundo a trabalhar exclusivamente com uma madeira reflorestada, certificada pelo FSC. Esse projeto teve início lá nos anos 80 na cidade de Prata, em Minas Gerais, onde a empresa fomentou o plantio para a produção dos chamados ecolápis, em terras que estavam devastadas e impróprias para a produção agrícola naquele momento. São cerca de 10 mil hectares e essas áreas passaram por um grande programa de recuperação e hoje são responsáveis pela produção de cerca de 1,9 bilhão de ecolápis por ano. Vale ressaltar também que o estudo científico realizado pela Associação de Inspeção Técnica Alemã, a TÜV Rheinland, confirmou que as florestas da Faber-Castell no Brasil absorvem cerca de 900 mil toneladas de carbono a mais do que emite. Isso significa que essas áreas retêm consideravelmente mais CO2 do que a empresa emite em todo o mundo. A Faber-Castell com certeza é um exemplo de empresa que conseguiu manter o compromisso de fabricar produtos de alta qualidade, claro, sem deixar de arcar com a sua responsabilidade ambiental. Se você acessar o site oficial da Faber-Castell, você vai poder encontrar várias outras informações sobre as fábricas brasileiras, sobre os 10 parques florestais que eles possuem, sobre a preservação da nossa fauna e flora, sobre as medidas que eles utilizam para esse fim, trazendo à tona os principais fatores de sucesso da marca. A empresa atualmente está localizada nos 5 continentes, comportando cerca de 8 mil trabalhadores, levando mais cor e alegria para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas e aí, você sabia sobre todas essas informações, essas curiosidades, um pouco da história dessa marca que é tão conhecida desde a nossa infância até os dias de hoje? Então comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com mais pessoas, nos ajudando assim a aprender e compartilhar o conhecimento adquirido. Se você quiser ajudar ainda mais o Florestal Brasil, você pode ajudar via nossa chave Pix, contato@Florestal Brasil. Como sempre, links e referências na descrição do vídeo. Até a próxima, valeu! Thank you.